Game of Thrones era uma obra-prima da televisão, até que deixou de ser. Não vale a pena entrar nas nuances do porquê a série decaiu tanto em suas últimas temporadas. Há dezenas de vídeos por aqui no YouTube tratando do assunto. O foco é diagnosticar como uma franquia que tinha tudo para ser esquecida conseguiu se recuperar e voltar ao topo das avaliações com um spin-off. House of the Dragon não apenas entregou uma trama envolvente em sua primeira temporada, mas também conseguiu recuperar a magia que Game of Thrones tinha lá no início, tornando o fracasso da 7ª e 8ª temporadas menos amargo para os fãs da franquia, que agora podem voltar a acompanhar o universo de Westeros. Quando estreou, House of the Dragon não tinha que lidar apenas com o peso do selo HBO, mas também com o fracasso da 8ª temporada de Game of Thrones. Felizmente, esse retorno ao universo da série foi positivo, muito por conta do retorno de George R. R. Martin para a produção, que agora pôde se certificar de que seu material estava sendo respeitado, ao mesmo tempo em que ganha mais tempo para concluir Os Ventos de Inverno, o 6º livro da cronologia Gelo e Fogo. Além disso, há também um retorno da equipe de direção de Game of Thrones, trilha sonora, figurino e muitos outros setores. Isso fez com que a imersão e a noção de continuidade desse universo fiquem mais presentes, já que o problema de GOT nunca foi os aspectos técnicos ou seus atores, mas sim o roteiro, que nas últimas temporadas começou a dar mais ênfase para a ação e as soluções minimalistas, abdicando do desenrolar político tão característico das primeiras temporadas. E esse é justamente o primeiro ponto que conecta House of the Dragon como o melhor de GOT, seu cuidado em tratar dos aspectos humanos da obra. As 4 primeiras temporadas de GOT foram o auge porque não tiveram receio de ir devagar, de deixar os personagens e suas motivações serem os únicos catalisadores da trama. House of the Dragon estabeleceu desde o início que seguiria por essa mesma linha, e assim, conseguiu capturar o que havia de melhor na série original, deixando que a política dite batalhas e conflitos, e não o contrário. Partindo para o próximo ponto, deve-se elencar também a profundidade com que a série consegue escrever os seus personagens. Vemos várias camadas para cada uma das atitudes, desde o Rei Viserys, que planta as sementes do conflito por ser otimista e ignorante demais para os conflitos que se formavam dentro de sua casa, até os mais complexos como Alicent Hightower, uma mulher ambiciosa, mas que acima de tudo queria proteger os seus filhos, Rhaenyra Targaryen, e sua luta pela pressão ao trono, e Daemon, que é, sem sombra de dúvidas, o personagem mais complexo do primeiro ao último episódio. A série faz um trabalho incrível em mostrar todos os lados dos personagens, fazendo com que a audiência se questione sobre para quem deve torcer nessa história, porque afinal não se trata de um conflito maniqueísta, mas sim de duas facções moralmente ambíguas e com seus próprios argumentos para lutar pelo trono. Assistir isso de uma perspectiva externa, entender que era apenas a presença frágil do Rei Viserys que impedia uma guerra de eclodir a qualquer momento, é entender uma faceta da natureza humana. E assim como a série já anunciava, uma vez que ele morre, as regras são quebradas, ofensas se tornam violência e qualquer coisa pode acontecer. O que fica muito bem claro nos 2 últimos episódios da série, que apesar de contar com mais saltos temporais, que às vezes tornam um tanto quanto difícil acompanhar o crescimento dos personagens, funcionam muito bem para avançar no tempo correto de cada um dos enredos que a série se propõe a apresentar. E diga-se de passagem, a primeira temporada foi perfeita em preparar o terreno para a Dança dos Dragões, principalmente com os acontecimentos do último episódio, que trazem um aspecto ainda mais emocional para esse conflito. E falando de dragões, outra boa surpresa é a forma como a série trata essas criaturas, não as utilizando como uma fonte fácil de chamar a atenção do público, mas como um recurso político, assim como deveriam ser. Há episódios inteiros onde não há a presença de um dragão sequer, e embora isso possa parecer um pouco inverossímil, já que o título da série em português seria A Casa do Dragão, ele poderia muito facilmente acabar fazendo com que a série caísse no erro de Game of Thrones, onde resolver tudo com armas e destruição em massa tornaria os conflitos humanos e geopolíticos pequenos demais para serem relevantes em tela. Só porque os dragões mereciam mais tempo de tela, isso não implica que a história se tornaria melhor. Na verdade, teria apenas mais um grande risco de a trama perder a essência política, que a tornou tão memorável em um primeiro momento. Mas chega de apenas tecer comentários positivos sobre a série. Afinal, House of the Dragon é melhor que Game of Thrones, ou ao menos a primeira temporada da série? Não, mas chega perto, sendo talvez a segunda melhor série a já estrear nesse formato na HBO. O grande problema de tentar aliviar House of the Dragon é que é praticamente impossível não fazer comparações com Game of Thrones, porque além de serem passadas no mesmo universo e em localizações muito comuns, há também uma trama política parecida se desenrolando, e que de quebra
também possui muitos elementos que se inspiram abertamente no que Game of Thrones fez de certo em suas primeiras temporadas. Segundo informações divulgadas por insiders, a intenção da HBO é fazer com que a série dure ao menos 4 temporadas. Aliando essa duração mais longa com o fato de que muitos arcos retratados em Game of Thrones não são necessários, como a muralha e todo o continente de Essos, a atenção pode se manter apenas em Porto Real, que fica nas Terras da Coroa, e nas complicações que a Dança dos Dragões traz para os demais reinos afetados, isso é, as terras fluviais e Campina. Isso pode criar espaço para que as relações entre as casas de Westeros sejam mais bem exploradas, já que em Game of Thrones foram perdendo espaço com o tempo. Além disso, outro grande aspecto pertinente é explicar o desaparecimento das casas Velaryon e Hightower do núcleo de poder do continente, já que em 300 depois da conquista, quando Game of Thrones se passa, elas ainda existem, mas são apenas uma sombra do que já foram durante essa época. Em adição a isso, o grande trunfo da série também é recuperar a fatia mágica de Westeros, que foi sendo esquecida com o passar das temporadas em Game of Thrones. Há reportagens que afirmam claramente que as intenções dos roteiristas da série era cortar o máximo possível de elementos mágicos nas últimas temporadas, o que em tese atrairia ainda mais audiência no longo prazo. Entretanto, todos sabemos o que isso gerou, já que a narrativa se tornou superficial e teve que abandonar vários de seus plots para fazer sentido lá no fim. Mas aqui, além da presença dos dragões, podemos presenciar mestres trabalhando e tendo que lidar com essas criaturas, cultistas valarianos e muitos outros aspectos que, no momento original do tempo da franquia, não passavam de histórias de lendas e com a veracidade duvidosa. Mesmo que a primeira temporada de House of the Dragon se trate apenas de um tempo de preparação do ato zero de uma história de guerra, ela já conseguiu se tornar envolvente porque entrega todos esses elementos citados de forma cuidadosa e grandiosa, além de estabelecer paralelos diretos com acontecimentos e personagens em Game of Thrones, mostrando que, afinal, a história é cíclica e tende a se repetir mesmo. E dentro dela, a destruição. Enquanto Game of Thrones tinha a ameaça dos outros para o norte da muralha esperando uma oportunidade para destruir a humanidade, em House of the Dragon, a ameaça está dentro dos próprios portões de Porto Real. E é a natureza humana, e somente ela, que representa um perigo para a continuidade da espécie. Isso faz com que todas as complicações políticas, traições e mesmo relacionamentos ganhem um apelo emocional maior. Porque ao contrário de Game of Thrones, são eles, e apenas eles, que criam as reviravoltas e os problemas que terão que ser resolvidos nas temporadas finais, e não o aparecimento de vilões com motivações e poderes desconhecidos. Por fim, tecer um comentário positivo a House of the Dragon não significa necessariamente desmerecer Game of Thrones. Muito pelo contrário. As Crônicas de Gelo e Fogo continuam sendo uma obra grandiosa, inigualável e sem igual, mas dadas as circunstâncias e seu fim televisivo, House of the Dragon precisava mover montanhas para salvar esse legado. E assim o fez. Portanto, por mais que não seja perfeita, beba muito da fonte de GOT e ainda não tenha entregado nem um quarto do seu potencial, House of the Dragon é sem sombra de dúvidas uma continuação merecida e necessária de Game of Thrones. E talvez o melhor aspecto dessa série seja o fato de que, apesar de ser um spin-off, ela não depende de Game of Thrones para existir. O espectador novato pode começar a partir dela e entender perfeitamente o que está acontecendo em tela. A decepção de Game of Thrones a partir de 2015 foi de partir o coração de muitos fãs, com altos e baixos até a 6ª temporada, e só baixos a partir dali. Mas de qualquer forma, seja pela presença de George Martin ou por terem aprendido com seus erros, House of the Dragon tem tudo para se tornar o carro-chefe da HBO nos próximos anos. E quem ganha mais com isso, é claro, somos nós, os fãs.